Olá, boa tarde, pessoal do Brasil, boa noite, pessoal de Portugal. Já esclareci que fiz confusão na hora, portanto, eu queria logo dizer, começar às 17h30, mas coloquei 18h30 porque não fiz bem as contas. E então vamos lá. Quem não está, depois assiste depois. Hoje. Eu vim falar sobre a história de amor mais conhecida, mais trágica, mais, sei lá, mais bonita e trágica ao mesmo tempo, de Portugal, e inclusive eu acredito que seja de todo o mundo, sinceramente, porque é uma história extremamente forte, a história de amor de Dom Pedro e Inês de Castro. As portuguesas sabem, o português Nuno Coelho é muito conhecido, esta história, nós ouvimos falar, olha, nós conhecemos esta história desde a escola, ela é contada porque ela está ligada à coroa portuguesa e às dinastias há sempre uma grande questão dentro das monarquias, que é o problema, a questão da sucessão, não é? Porque tem a ver com a própria coroa, não é? O próprio reino. Tem fundo de verdade. Então é assim, não é Romeu e Julieta. Eu acho que Romeu e Julieta, ao pé da história de Inês e de Pedro e Inês, é para meninos. Eu acho que a história de Romeu e Julieta ao pé de Pedro e Inês é para meninos, porque esta é forte, muito forte. Não é só. É daquelas que a nossa Cátia gosta, de sofrência. De sofrência, mas é assim, não é tanto como. Não é tanto como ela gosta, porque é assim, é um amor correspondido, este Pedro e Inês. Eu vou contar, eu vou aqui, eu tenho um livrinho, vejam, tenho que tirar o fundo, senão depois vocês não conseguem desfocar este filtro. Não sei se conseguem ver, há um reflexo, deixa eu ver se eu consegui pôr isso. É um livrinho bem fininho, escrito por João Aguiar. Está bem, Odília, não tem problema. Escrito por João Aguiar, que é um escritor português, vivo ainda, e que ele faz muito, escreve livros muito, portanto, o tema mais forte dele são romances históricos. Ele é ou foi jornalista, mas faz muita investigação. E, portanto, há outro livro, há um que é A Voz dos Deuses, que eu também já li, já há muito tempo, que é sobre uma história que está na origem do condado portucalense, que é o Viriato. A Célia e a Odília devem conhecer a história do Viriato, que se escondeu no interior de Portugal. Portanto, é uma outra história que está ligada à fundação de Portugal. Ele faz investigação e depois faz os romances, não é? Gosto deles, eu gostei muito também. E tem outros, há um que eu gosto muito, que é o Navegador Solitário, se calhar um dia também trago, mas esse já li também há tanto tempo. Mas ele é muito bom, eu acho que ele escreve muito bem e faz investigação. E este livro, ele fez este livro, pronto, romance, é mais novela, não é tão desenvolvido quanto um romance, mas é assim, ele primeiro escreveu um guião para um filme, há um filme português, que é Inês de Portugal, que foi ele que escreveu o guião, e depois desenvolveu, a partir do guião desenvolveu e deu este livro, um romance curto ou uma novela.
E eu agora vou falar sobre metade, mas eu não resisto, em vez de contar, isto vai ser um pouco diferente, porque é assim, eu vou seguir o livro e vou contar, vou contar partes do livro, em vez de fazer o resumo. Porquê? Porque está tão bonito e está isto, tenho mesmo que ler algumas partes, porque assim, porque fica, está mesmo muito, muito bonito. Então, de qualquer forma, eu vou contar assim já, conto o resumo da história, faço já o spoiler no início. Não, não. A Célia diz que não, não faço. Elas não sabem. Bom, então é assim. Mas de qualquer forma, se calhar vou ter que acabar por fazer, porque esta história contada aqui não está linear e eu vou seguir o livro. Está com flashbacks, não é? Portanto, isto está muito ao nível teatro, Luciano, porque isto partiu do guião. Não está, não é apresentado como ato um, ato 2, não é apresentado assim, mas nós conseguimos ver, são de cenas, não é? São as cenas. Então, primeiro é assim: começa com um homem perto já depois dos 40 anos. A história passa-se isto aqui passa-se em 1355. Vejam bem, Brasil ainda não tinha sido fundado, não é? A vossa terra, o vosso país ainda não existia. Quer dizer, já existia a terra, mas como país não. Ah, Portanto, não havia ainda lá portugueses, nem só os índios lá na Amazónia, não sei, em algumas partes. Portanto, passa-se em 1355 e, nesta altura, eram reis de Portugal Dom Afonso IV, rei conhecido como o Bravo, e a rainha era Dona Constança Manuel, eh, espanhola, de Castela, porque é assim, claro, as alianças, isto naquela altura eram alianças, tinha de ser estas alianças estratégicas e Portugal não tinha assim tanto tempo como isso tudo. O Condado Portugalense, Portugal como país, foi criado em 1143 e estamos em 1355, portanto, nesta altura terá 200 anos de história, não é? 200 anos como país. E, e sempre com muitas alianças, principalmente através do casamento com, com os reis de Castela e Leão, que eram aqui perto, para assegurar aquilo. Era sempre assim um acordo tácito, não é? Em que o rei de Portugal com essa parte, fica lá com essa parte, e não metas aqui as mãos, o bedelho, como dizemos em Portugal, em Leão e Castela, que isso é nosso, onde é agora a Espanha. Leão e Castela é Espanha. Nessa altura, não existia Espanha assim como país, era os reinos de Leão, Castela, Aragão, os principais, Leão, Castela, Aragão. E Galiza, Galiza era Espanha, mas o Condado Portucalense, que era um pouco abaixo da Galiza, era Portugal. E, portanto, está Dom Afonso IV e a rainha Dona Constança Manuel de Castela, que veio de Castela. ah, não, desculpem, estou a fazer confusão, desculpem. A rainha a rainha mãe de Dom Pedro era Dona Beatriz e Dom Afonso IV. Dona Beatriz e Dom Afonso IV. O Dom Pedro, que é o protagonista desta história, quando inicia a história, ainda é infante, ou seja, ainda não é rei, portanto, ainda quem está no governo, quem está no reinado, na coroa, é o seu pai, Dom Afonso IV. Mas este Dom Pedro, ele casou, ele estava casado com Dona Constança, aí sim, com Dona Constança Manuel de Castela. Aí era este acordo tácito, portanto, a rainha veio de Castela para casar com o infante Dom Pedro.
teve um filho, Dom Fernando. Esse menino morreu pouco depois de ser batizado e, portanto, o rei aqui, o rei não, o infante Dom Pedro casado com a rainha Dona Constança. Mas esta cena aqui, a nossa história, começa com uma cena em que está um homem que se chama Álvaro Paes, que era o chanceler mor, portanto, uma figura de conselheiro, um conselheiro do rei, Álvaro Paes, muito apreensivo, era inverno, ele estava com frio, mas ele sabia que não era a questão de frio, ele estava com uma ansiedade tremenda, porque ele previa, estava já, bom, isto previa assim acontecimentos sérios e graves, e realmente aconteceu, não é? Porque ele estava à espera do infante Dom Pedro, para que o infante vinha prestar um juramento. E este Álvaro Paes estava muito em dúvida, estava com muita dúvida se realmente Dom Pedro iria fazer esse juramento. Eu aqui vou ter que abrir um bocadinho da história, porque senão não percebem nada disto. Então, o que é que tinha acontecido? O nosso infante Dom Pedro era um jovem impetuoso, galã, bonito, e ele depois ficou com a alcunha de o Justiceiro. Era um homem que se dizia um bocado implacável, mesmo em relação a outras coisas, não é? Mas pronto, o infante Dom Pedro, ele tinha casado com Dona Constança de Castela. E Dona Constança de Castela, quando veio para a corte portuguesa, trouxe aias com ela, não é? Naquela altura era normal a rainha levar as suas aias, que eram aquelas damas mais próximas, não é? As criadas. Então, uma das aias chamava-se Inês de Castro, da família dos Castros, e era uma nobre, era da nobreza. E, pronto, famílias da nobreza muito importantes. E esta Inês de Castro era uma jovem lindíssima, diz que era lindíssima, de cabelos louros, linda mesmo, e foi muito rapidamente Dom Pedro se encantou por ela e ela se encantou por ele, ao final de contas também era o filho do rei, não é? Infante. E, e, e de tal forma foi notório a troca de olhares entre eles, que dizia-se à meia boca, né? Comentava-se, havia os rumores, toda a gente falava na corte, comentavam-se já os amores de Pedro e Inês. Dona Constança, a rainha, já, claro, percebendo aquilo, e se calhar ela não sabe para quê, mas se calhar como manobra estratégica, ela diz que quer que a madrinha do seu primeiro filho seja Dona Inês de Castro. E assim foi, não é? Convidei Inês de Castro, a sua aia Inês de Castro, para ser madrinha do seu filho. Porque também é assim, também se acreditava que se houvesse um grau de parentesco entre as pessoas, qualquer relacionamento entre pessoas dentro do grau de parentesco não era bem visto e era até amaldiçoado por Deus. Ou seja, para além de não ser bem visto o infante andar enamorado por uma mulher, outra que não a rainha, não é? E com ali nas saias de outra, se fosse de parentesco, ainda pior. Então, ao, ao, ao ser madrinha, e neste caso, ao ser madrinha do menino, do infante, do bebé, seria comadre de Inês, seria comadre, não é? Eles seriam, é uma figura
não é de sangue, mas acaba por ser família. E então, hum, pronto, ela fica sendo a madrinha do bebé. O menino, o primogênito do Pedro, que na altura ainda não era rei, ainda era infante, morre pouco depois do batismo. E ele não tem filhos legítimos de Dona Constança, ainda, portanto, não tem outros. Entretanto, bom, aquilo comenta-se na corte e o que acontece é que a rainha, a mãe de Pedro, entretanto, diz ao rei, Dom Afonso IV, olha, tem de fazer, o senhor meu rei tem de fazer alguma coisa em relação a isto, porque isto não está a correr bem, já se comenta muito, e vamos ter que resolver esta situação. E então o rei Dom Afonso IV manda a Inês para fora da corte, para um castelo já na zona da Galiza, já fora das fronteiras de Portugal. Aqui importa dizer o seguinte: esta Inês de Castro tinha irmãos, era uma família conceituada, e os irmãos dela, que eram três irmãos mais velhos, isto aqui é um jogo de intrigas e de política, de muita política. Eles ao se aperceberem que o infante andava enrabichado pela Inês, começam a montar aqui, a pensar que terão alguma hipótese de trazer a coroa de Portugal para eles, não é? Ou seja, ah, se depois, se houvesse a oficialização, se oficializasse um casamento, um eventual casamento, mesmo não havendo o eventual casamento, mas isso era o que eles queriam, se Inês der filhos a Pedro, eles ficam legítimos, até porque não há, o outro morreu e é a questão da sucessão, não é? Ficam sendo herdeiros. E depois, se Inês conseguisse ser rainha, ficaria rainha de Portugal, Leão e Castela. Portanto, começam a criar esta intriga e arranjam aliados. E os nobres portugueses, não é? Não gostam nada daquilo, começam já a desconfiar. Bom, isto temos que ter cuidado, porque aqui não é só uma questão de uma história de amor, está em causa a sucessão do reino. Bom, então o que é que aconteceu? A Inês foi lá para Castela não, desculpem, para a Galiza, já fora das fronteiras de Portugal, mas o nosso infante, ele visitava lá no castelo. Quando mais tarde a rainha Dona Constança, ela morre, a rainha, a mulher do Dom Pedro, ela morre ao dar à luz o segundo filho. E quando ela morre, após a morte dela, o que é que o nosso Pedro faz? Manda buscar a Inês de Castro para junto dele e instala-se na casa dela, portanto, na mesma casa, casa deles, na casa delas, vivendo maritalmente com ela. Não escutem, vejam só o escândalo que isto deveria ser na altura. À revelia. Imagina o escândalo que isto devia ser. Entretanto, já tinha filhos dela. Já tinha dois filhos, eles tiveram quatro filhos. Um escândalo autêntico. Ele morando os dois como casal na mesma casa. Um escândalo. O que é que o que é que acontece? Claro, estas intrigas elas se adensavam. Eu agora vou ler aqui para vocês algumas partes que elas são tão bonitas aqui que está mesmo bem escrito. Estas intrigas ficavam cada vez mais intensas de um lado e do outro,
do lado dos irmãos de Inês, fazerem-lhe a cabeça para ela convencer o rei não, o infante, a casar com ela, os irmãos. E, por outro lado, os portugueses, os nobres portugueses, fazendo a cabeça ao rei Dom Afonso IV para acabar com esta situação vergonhosa e perigosa, acima de tudo perigosa. E o que é que o rei Dom Afonso IV faz? Manda matar Inês de Castro. Um determinado dia, num local, numa quinta lindíssima em Coimbra, que se chama a Quinta das Lágrimas, se algum dia vierem a Coimbra têm de ir lá conhecer. Um belo dia, estavam Pedro e Inês lá nos jardins, lá nesse local onde costumavam estar, e Pedro tinha saído para caça e estava a Inês sozinha, e dois homens, amando do rei, apanham Inês desprotegida e matam-na de gólona, matam a garganta. Há uma pedra onde dizem que isso aconteceu, que ainda hoje tem musgo vermelho. Pois isto é parte da lenda, não é? Sem piedade. Matam a Inês ali. Ora, quando o. É, portanto, agora já começam a perceber porque é que ele no início disse que Romeu e Julieta ao pé disto é coisa de menino. Ainda vem mais. Ainda vem mais. Coisa de meninos. Quando, quando o infante, quando chega aos ouvidos dele, o que é que tinha acontecido? Fica louco de fúria. De amor, de fúria, completamente transtornado. E nesse momento ele jura vingança. Jura vingança e diz que vai, pronto, não descansa enquanto não mandar de dor, exatamente, e não descansa enquanto não matar os assassinos de Inês. E ele mandou prender os homens que assassinou, soube quem eram pessoas influentes também lá, mando da confiança do rei. Foram três, mas um deles conseguiu escapar para Castela e depois fugiu para a França. Mas ele apanhou dois deles. E apanhou dois deles e. Ah, não, eles escaparam, eles foram para Castela, eles fugiram, mas ele fez um acordo com o rei de Castela, que era o rei Dom Pedro na altura, fez um acordo com o rei de Castela, em que se propôs a mas isto foi depois, a libertar cinco presos, cinco espanhóis, pronto, Espanha ainda é um nome, pronto, mas vá, vocês entendem, não é? Cinco homens do Reino de Castela que estavam refugiados em Portugal, porque parece que o rei de Castela e Leão era muito duro e esses homens vieram refugiados para Portugal, eram presos políticos e ele fez um acordo com o rei de Castela em que entregava-se esses cinco homens a troco dos dois assassinos, porque um já tinha fugido para a França. E fê-los prisioneiros. Mas aqui o rei e a rainha fizeram Pedro jurar, fazer um juramento em que não iria maltratar os assassinos, que iria perdoá-los. E então este livro começa em que, portanto, no dia desse juramento, em que estão à espera que ele venha para fazer esse juramento, não é? E Álvaro Paes, que era o conselheiro-mor, está com receio dele não cumprir a palavra, dele não jurar, não fazer o juramento. E ele pensa e diz assim: um bom rei deve ter boa fama e palavra inteira. Um bom rei jamais quebra os seus juramentos, porque ele jurou.
Ele jurou e eu estava lá. Vi-o e ouvi-o. Bom, depois, então, ele há o momento do juramento e ele jura. Ele faz esse juramento que não irá maltratar os assassinos, que vai perdoá-los. Deixa-me só eu aqui situar-me ao juramento, aos 5 dias do mês de agosto do ano de Cristo, de 1355, no Burgo de Canaveses, sendo presentes a Senhora Rainha Dona Beatriz, o Senhor Infante Dom Pedro, jura. Qual era o juramento? Boa tarde, Luciana, bem-vinda. O juramento era assim, era o rei Dom Afonso jurava também dar perdão a todos os que serviram o senhor Infante. Portanto, o senhor Infante, que era o Pedro, tinha provocado uma revolta, uma pequena revolta, tinha levado consigo aqueles que o apoiavam, e o pai, o rei, na altura, Dom Afonso IV, jurava não fazer nada contra os homens que apoiaram o infante, mas o infante tinha que jurar perdoar os assassinos. E este foi o juramento. E ele jurou. E aqui ele diz, da mesma forma, jura o senhor Infante perdoar a todas as pessoas que de conselho e defeito, em qualquer maneira, foram culpadas da morte de Dona Inês Pires de Castro. É o momento. Todos os rostos se voltaram para Pedro, cuja expressão dura, fechada, se recusa a que leiam nela o que lhe vai dentro, mas por força jurará. Reza em silêncio Álvaro Paes, porque isto é Álvaro Paes que está a contar. Fazendo-lhe o eco, o escrivão formula a pergunta ao infante: Assim o jurais, senhor? E ele diz: Assim o juro. A voz de Pedro soou nítida, concreta. Ah, ele jurou, a paz voltou ao reino. Só que ele jurou, mas ele não fazia intenção de cumprir o seu juramento. E então, a partir daí, depois ele manda buscar os homens que estavam lá, de troca com o rei de Castela, traz os assassinos que se chamavam Pero Coelho e Álvaro Gonçalves, e manda-os encerrar na masmorra. Diogo Lopes fugiu, que era o tal que conseguiu fugir para a França. Bom, aqui depois há uma parte em que isto era o Álvaro de Paz que estava a recordar, porque neste dia, ele estava a recordar esse juramento, porque neste dia em que se passa isto, então é quando ele manda buscar os dois homens, os assassinos, Álvaro Paes e Pedro Coelho, são chegados, eles estavam guardados na masmorra, estavam lá na masmorra, e, aliás, ele não sabia ainda que Diogo Lopes Pacheco não vinha, depois ele então, depois disseram que não, que ele não estava, que tinha conseguido sair para a França, e, e depois, e aqui é quando ele diz que tinha trocado pelos três, não apenas por estes dois, mas pronto, o outro fugiu. E depois
aqui nós sabemos que este Álvaro Pais, qual é a obra? Chama-se Inês de Portugal e é sobre uma história verídica que é Inês, o Inês e Pedro e Inês. Pois já te situas, se não vês no início. Mas é uma história de amor com fundo verdadeira, não é? Claro, é verdadeira. Esta história, a maior parte é verdadeira. Claro que isto é um romance, tem partes de ficção, evidente. É uma história de 1355, é muito difícil nós dizermos, já passou-se assim exatamente. Não, mas isto aconteceu. Ahm, e, e então, este Álvaro Pais, claro, sabia, estava perfeitamente ciente deste perigo do amor de Pedro por Inês, deste amor deles, sabia que o que estava em causa era a coroa portuguesa. Ah, agora Inês é morta, pois neste momento já está morta, sim, já contei, sim. Sabiam que estava em causa a coroa portuguesa e Álvaro Paz, ele, como é que é assim? Ele aqui é apresentado como bastante dividido entre Pedro e entre Dom Afonso, porque ele também receava a mesma coisa que os nobres portugueses receavam, que era que Portugal depois fosse parar às mãos de Castela, porque realmente havia essa grande possibilidade, e havia aqui as intrigas dos irmãos de Inês, dos Castro. E eu vou contar agora aqui esta parte, é que ele uma vez pagou ao bobo, as cortes tinham um bobo, não é? E o bobo era aquele assim meio apalermado, meio idiota, não é? Mas que eles sabiam muita coisa, eles eram, pronto, os ouvidos muitas vezes de tudo o que se passava. Ele pagou ao bobo para espiar e para lhe contar as conversas todas que ouvia, porque uma vez os irmãos de Inês visitaram a Inês e ele registou ouviu as conversas para depois ir contar ao Álvaro Pais. E então as conversas era aqui. O que é que ele diz? Não esquecerá a visita que Dom Álvaro e Dom Fernando de Castro, os irmãos de Inês, fizeram a Inês quando já a corte fervilhava de rumores, porque era certo que Pedro, então infante e herdeiro, a amava. E a mulher, a rainha Dona Constança, tinha morrido de parto. Álvaro Paes sabe o que se passou durante essa visita, como se tivesse estado presente, pois pagou bem caro a Martim, o bobo do infante, hoje do rei. Portanto, aqui ele já era rei. Martim, que sabe deslizar como sombra, confundir-lhe com reposteiros e colunas para tudo ver e tudo ouvir. E chamam-lhe louco. E então ele aqui vai contar. Inês estava linda nesse dia, muito alegre. Respondia aos gracejos de Fernando, o mais novo dos dois irmãos. Colo de garça, eu, exclamava a rir. Colo é esta parte, não sei se também usam no Brasil, aqui esta parte do peito que é o colo. Colo de garça é quando tem assim o peito altivo e o pescoço altivo, como nome. Colo de garça, exclamava a rir. Pois vi, e ele, eu, dizia ela, pois viestes de Castela só para me dizer sandices. Sandices são idiotices, usava-se essa palavra. Guardai esses galanteios para outras donzelas. E Fernando, sorrindo, replicava: Não são meus os galanteios, nós os ouvimos desde que entramos em Portugal. E assim sois vós que partis o coração dos moços na corte de El-Rei Dom Afonso. Dizem mesmo que é vosso o coração do mais principal de todos esses moços, que era o infante. O infante, completou Fernando, baixando a voz.
Inês tornou-se repentinamente grave. Ah, agora vos entendo. Ah, e, e depois o Fernando. Agora vos entendo. Estão a falar falsidades. E ele, falsidades, mas o infante não vos quer. E ela diz: Ah, falsidades, porque de certo falaram mal de mim e não bem. De certo vos disseram que eu enfeiticei Dom Pedro. Sois meus irmãos, devíeis conhecer-me melhor. Nunca eu levantaria os olhos para o infante. Além disso, sou madrinha do seu primeiro filho. E o Fernando, com o seu sorriso de moço ardiloso, que já morreu, pobre infantezinho. Ou seja, estão a ver aqui o tom de intriga, não é? Ah, sou madrinha do filho. Não, mas esse já morreu. Inês continuava a defender-se. Mas que posso eu? Sim, eu amo Pedro, não me julgueis mal. Então, contou o mais velho, julgar-vos mal? Não falamos nós aqui de amores de pastoras com bufarinheiros, julgar-vos mal. Vós sois uma Castro. Dom Pedro é infante e será rei. Não cabe aí julgar, e vós sois bem acima de todo esse mal dizer. E Fernando depois sussurrava: Atentai, Inês, que esse amor que o infante vos tem é a vontade de Deus ordenando a vontade dos homens. Ou seja, eles estão a dizer já que é Deus que quer, não é? Portanto, que se cumpra. Haveis de saber que o destino entregou nas vossas mãos. E mais insinuante ainda rematava: uma coroa, Inês, rainha de Portugal. Portanto, eles envenenavam, não é? E a Inês, que também era ambiciosa, ela depois disse: Não cuidou disso, mas o riso dela, disse Martim, tal bobo, não era descuidado, nem a ideia lhe era de todo estranha. O irmão Fernando há de tê-lo entendido, pois prosseguiu. O infante é moço e ama-vos. E ela depois disse: E no reino só ele me ama. Bem sabeis que um novo casamento haveria de ser decidido por El Rei. Portanto, ela diz que só El Rei é que pode consentir e ninguém gosta dela ali. Claro, ela representa o reino de Castela, não é? O inimigo, neste caso, o rival. E, e depois ele disse, o Álvaro mais velho, El Rei Dom Afonso de Portugal há de morrer, como todos os outros reis. Por fim, tudo dependerá da vontade do infante e da vossa. Vou falar-vos sem rodeios. Pela minha voz, é a vossa linhagem que vos diz: haveis de ser rainha. E direis vós sem mentir, que tal não vos apraz? O breve sorriso de Inês traiu a sua vontade, mas também a sua indecisão. De certo, ainda lhe parecia coisa demasiado grande e ousada. E depois eles dizem assim, depois é assim, Álvaro e Fernando descobriram, revelaram todo o seu projeto. Ver, o que nos espera não é só o ser rainha de Portugal, é mais, muito mais. Se não vos perderdes com eleis, olhai para a banda de Castelo, onde El Rei é uma criança fraca e doente. Se vier a morrer, quem poderá suceder-lhe? O herdeiro legítimo é o infante Dom Pedro de Portugal, por ser tio de El Rei de Castela. Muitos fidalgos castelhanos e dos melhores hão de preferir o herdeiro legítimo a um bastardo. E vós, sendo rainha de Portugal, sereis também rainha de Leão e Castela. Rainha e mãe de reis. Mãe de reis? Perguntou Inês. Dom Pedro já tem herdeiro. E Fernando respondeu-lhe num fio de voz, enquanto o mais velho, talvez para esconder o seu último e confessável desígnio, desviava o rosto. Um herdeiro é verdade. O infantezinho Dom Fernando, tão criança e tão fraco, quem sabe se viverá. Portanto, isto aqui é só intrigas.
E depois diz ele assim: não seremos nós, mas Deus, se tal acontecer. Nós ajudaremos a vontade divina. É mistério que Dom Pedro defende os seus direitos em Leão e Castelo. E depois ela perguntou: mas quereis vós que eu lhe fale de tais coisas? Nós o faremos, disse Álvaro. Nós o faremos se nos levardes à presença do infante. Depois ela disse: ah, claro, vou ver os meus irmãos com o senhor infante, grande gosto terei. Bom, isto foi um episódio, isto aconteceu, então o rei Dom Afonso IV, é assim, se este Álvaro Paes sabia, que era o conselheiro, o rei também sabia, evidente. E aí tomou estas previdências, e estas previdências foram mandar matar Inês. E foi o que aconteceu. Agora, o, o, o infante, ele ficou completamente louco, jurou vingança, e depois vai acontecer a vingança. E a vingança é realmente forte. Mas antes, eu vou contar aqui uma parte muito bonita, que é a primeira vez, porque entretanto, porque isto passa-se enquanto Dom Pedro está à espera que cheguem os homens, os assassinos de Inês, porque aí ele vai fazer a vingança dele. E ele, enquanto está à espera, está refletindo, está pensando estas memórias e não dorme, ele fica assim num estado alucinado durante dias e ele vai recordando. E então lembra-se da primeira vez que viu, não, que se encontrou, não é? Que se encontrou, que se uniu, que teve sexo a primeira vez que conheceu, como dizem na Bíblia, Inês de Castro. E então ele lembra-se da primeira vez. E então eu vou ler aqui. Portanto, ele diz que foi na altura que ela estava lá no castelo, fora de Portugal, na Galiza, e ele, o plano era, ele foi caçar e depois, a determinada altura, já não nas terras de Portugal, mas já nas terras do Reino de Castela, os irmãos de Inês vieram ao seu encontro, escoltaram, e ele depois, o que disse foi, andava aqui à caça, mas quando dei conta já tinha passado as fronteiras, e, e eles depois o levavam ao castelo, não é? A esse castelo onde eles lá estavam, em que estava a Inês também. E então diz ele, quando chega lá, depois é ainda como num sonho que se ouve assim mesmo perguntar. E a vossa irmã, Dona Inês, os ares de Galiza já a curaram daquela triste melancolia que a roubou à corte de Portugal e ao serviço da infanta minha mulher? Porquê? Porque é assim, o rei tinha expulsado ela da corte, mas claro que o que disse foi que ela estava indisposta, doente, melancólica, que os ares da corte não lhe estavam fazendo bem, claro, né? Não podia assim expulsar sem mais nem menos. E então, assim, os ares de Galiza já a curaram daquela triste melancolia, e depois, ao que Fernando, o irmão, responde com aquele sorriso ardiloso que Pedro já conhece. Ela mesmo poderá dizer-vos. E Inês ali estava, entrou silenciosamente na sala enquanto eles falavam. E depois aqui esta parte. Olha, isto tudo está tão bonito, este livro está mesmo muito bem escrito. Depois diz assim: a cama revolvida, os lençóis sulcados pelos corpos, o sereno assombro das sensações passadas, o assombro de ter vivido momentos tais que só os conhecia, de os ouvir tenuamente sugeridos no canto de segreis e trovadores. Inês está imóvel, deitada sobre as costas, com os olhos fechados e a boca a desenhar um leve sorriso. Não há palavras que a descrevam. Segredos e trovadores nenhuma trova poderiam fazer que a retratasse.
um pano de linho fresco, a sua alvura manchada pelo sangue da iniciação. Ela era virgem. Pedro olha-o, pega nele. Entre os dois, nada é feio ou impuro. Pega nele, os seus dedos acariciam com ternura o sangue que o linho embebeu. Inês abre os olhos, surpreende-lhe a carícia. Esse pano, murmura com suavidade, há de sair daqui muito escondido. Não poderá ser mostrado com risos e cantos e folguedos na manhã do meu primeiro dia de casada. Claro, ninguém podia saber, não é? Que ela tinha desvirginado. E se eu te disser, responde Pedro, que para mim esta vez foi também como a vez primeira? Se eu te disser que fui aqui como donzela e não homem que já conheceu mulher, que aprendemos juntos o que hoje fizemos. Há palavras, encontrar palavras. Perdoa-me, não sou trovador como El Rei, meu avô, porque o avô de Dom Pedro foi Dom Dinis, o trovador. Escrevia cantigas de amigo, que a Célia já falou aqui numa vez as cantigas de amor e de amigo. Então ele disse: Não sou como é o rei meu avô. E eu, diz Inês, não sou uma santa como a senhora rainha, tua avó, que a rainha deste Pedro foi a rainha Santa Isabel do Milagre das Rosas, que a Odília também acho que já falou aqui. A história de Portugal dos reis e rainhas tem partes lindíssimas, tem histórias lindíssimas mesmo, assim, mesmo lindas. E, e bom, deixa lá passar, riem como adolescentes, pronto, a parte, depois diz ele assim, então Inês fica séria, as palavras dele vieram recordar-lhe que em torno daquele espaço encantado há outro mundo, um mundo hostil que os espreita. E ela diz assim, hoje temos este segredo, é verdade, os segredos têm vida curta. Ele olha para ela e ela diz assim: murmura-se na corte e a infanta já me fala de outra guisa, de outra maneira. Inês suspira e diz ainda: não lhe quero mal, antes entendo bem o seu mal querer. E depois o Pedro diz assim: ela é minha mulher, é infanta, há de ser rainha. Outras têm pior sorte, outras poderão queixar-se com mais razões. E depois pega novamente no pano manchado de sangue, leva-o ao peito, como se fosse uma relíquia, e diz assim: Conheço eu uma, Dona Inês de Castro, de amores por um infante casado com outra dona. Dona Inês não se lamenta, diz ela, mesmo quando te souber na alcova é a cama, não é? Mesmo quando souber na alcova da infanta. Eu havia de querer-te bem e desejar o teu corpo, ainda que não foras quem és, o futuro rei de Portugal e do Algarve. O Algarve, que é a zona onde eu vivo, na altura era um reino à parte, ainda não estava dentro era o rei, o rei seria rei de Portugal e do Algarve ou dos Algarves, como às vezes se chama, porque não estava ainda unidos. Portanto, isto agora não, está a ser um bocado chato para vocês. Isto é a mesma história de Portugal. Quer dizer, e também foi conquistado aos mouros mais tarde. Foi Quer conquistado dizer, aos poucos mais Portugal tarde. foi uma sucessão de conquistas e, portanto, era Portugal, mas depois o Algarve e do Algarve. Exatamente. Ok, foi confusão no fuso horário só. Peço perdão, mas. Ai, mãe. Enfim. Bom. E depois diz ela assim, mesmo quando eu te souber, mesmo que eu soubesse, não, mesmo que não foras quem és, o futuro rei de Portugal e do Algarve. E, e num movimento súbito, deita-se sobre o corpo de Pedro e termina a frase com a boca roçando os lábios dele. E diz assim, e quem sabe de Leão e Castela. Ela era ardilosa também. Algo na sua voz o alerta. Confusamente suspeita que já não estão sós, pois as vozes do mundo exterior entraram na alcova, trazidas pelas palavras de Inês. E ele pergunta: Isso dizem os teus irmãos, que é meu direito se o meu sobrinho Dom Pedro morrer. Pensas então como eles?
Inês não afasta o rosto, quer que ele assinta bem perto. Os meus irmãos, responde, amam-te como príncipe e senhor, querem-te rei de Portugal, Leão e Castela, e as bandeiras de Aragão, Valência e Barcelona atrás da tua. E tu? Mas agora Inês não quer mais nada a afastá-los, nada que possa quebrar o encanto. Abandona o leito, envolvida num lençol, e diz assim: Tu és o meu rei, e esta é a minha bandeira. Não quero outro rei nem outra bandeira, já o disse. Eu havia de querer-te, ainda que não foras quem és. Chego a desejá-lo, pois assim seria mais tua. Bom, depois. Pedro diz: Aqui contigo sou feliz, escondidos na Galiza, que é a terra que te viu nascer. Mas em Portugal, na corte, quando entro na alcova da minha tão virtuosa esposa, rezo e digo em voz baixa que sou infante, que todos os meus irmãos morreram e Portugal precisa de outros herdeiros. Inês não se esqueceu. Conhece os obstáculos que se levantam entre os dois. Não por o infante se prender a outra que não a sua mulher legítima, mas porque esta prisão, este amor, ambos querem que seja exclusivo, em desafio das leis de Deus, das leis do reino, do querer del rei Dom Afonso e da rainha, e dos grandes e dos pequenos. Ou seja, era um amor realmente proibido por todos e mal visto por todos. Pedro, esta nossa afeição é condenada. Nunca, a voz dele explode como trovão. Mas Inês prossegue. Dona Constança adivinhou há muito. Cuidas que aceitei com alegria ser madrinha do vosso primeiro filho? A rainha chamou-me e disse-me: Sois parente do infante meu filho. Sereis madrinha do meu neto Dom Luís. Assim nos ligaram por mais este parentesco. Assim nos ligaram para nos afastar. Sim, Pedro, sabiam-no mesmo antes de ser verdade. E então, neste exato momento, mal acaba de falar, Inês dá o primeiro passo para a morte que há de perpetuar o seu nome. Ao falar, compreendeu subitamente o sentido último das suas próprias palavras e a gravidade deste amor que acaba de consumar em segredo o seu primeiro ato físico. Mas, ao mesmo tempo, compreendeu também que não quer renunciar. Não quer renunciar nem ao homem que ama, nem ao infante cujo destino a seduz e perturba como um perfume demasiado forte. Ama demais e talvez ambicione demais também. Afinal, nem ela mesma conhece a fronteira que separa os dois sentimentos. Isto aqui eu achei que está muito bonito e muito interessante, porque é assim, mesmo ela dizer, mesmo que não foras rei, eu amar-te-ia. Sim, mas aquela possibilidade dela vir ser rainha é um perfume que a embriaga também. Portanto, não, não há como não a fascinar também. E, bom, isto são as recordações dele. Depois, ele volta a si quando, diz ele, o infante Pedro, quando um ruído de correntes a arrastar no chão trá-lo novamente, violentamente, de regresso à realidade. Pedro volta-se, olha em redor e logo a vista se torna nítida. E, então ele vê os prisioneiros, que são os homens que mataram a Inês, e então ele diz assim: não se distingue, diz assim, aqui está escrito, não se distingue a alegria da raiva, nem o ódio da bem-querença. A voz de Pedro surge alegre e suave. Bem-vindos, bem-vindos. Como eu folgo em ver-vos aqui. A vejo está. Eu estou a ler como está escrito, se não perceber alguma coisa, porque isto é português antigo, não é? Haveis estado sempre no meu pensamento.
Por inacreditável que pareça, o tom é de sinceridade, a alegria é verdadeira e a cortesia quase parece sentida. Mas ninguém é louco ou idiota a ponto de se iludir, e por isso a voz de Pedro faz gelar a sala. Cuidaram bem de vós? Haveis recebido bom agasalho? Eles tinham estado nas masmorras, não é? E vendo que nem Álvaro Gonçalves nem Pero Coelho respondem, pergunta: Não falais? Então, para completar a estranheza do momento, é Pero Coelho, e não o rei, que faz soar a primeira nota de conflito aberto, respondendo ao sarcasmo com sarcasmo. Ele, neste momento, ele já era rei, porque, entretanto, o Dom Afonso IV já tinha morrido. Portanto, é Pero Coelho, um dos presos, né, que faz soar a primeira nota de conflito aberto, respondendo ao sarcasmo com sarcasmo. Senhor, foi-nos dada a mais formosa masmorra que existe no vosso castelo de Santarém. Agora, graças a ele, as máscaras caíram. Nem eram máscaras, afinal, mas antes máscaras de máscaras. E diz ele: sede pacientes, cuido que não ficarais lá por muito tempo. Álvaro Gonçalves, que os maus tratos quebraram mais, era mais velho este, aprumou-se ao ouvir a resposta de Pero Coelho. Lembra-se de quem foi, um grande da terra, juiz e conselheiro de um rei de Portugal. Ergue a cabeça para dizer: o tempo que aprouver a vossa mercê. Sim, certo, mas tudo dependerá de vós. E depois, o que é que ele diz? Ele vira-se para ele e diz, entretanto, a sua expressão fecha-se e diz: Dizei-me sem tardar, quantos foram culpados na morte de Dona Inês? E os seus nomes? De Diogo Lopes Pacheco, eu já sei, foi para a França. Mas eu farei de tal modo que o haverei também. Não vos dei ele cuidado. Os outros, eu quero nomes, não é? Ele está a pedir nomes. Bom, os outros eles depois não dizem, e então o Pedro Coelho entretanto, diz assim: Senhor, a morte de Dona Inês Pires de Castro foi ordenada por sentença de El Rei Dom Afonso, e nós só cumprimos ordens. E ele continua: Quantos foram culpados na morte de Dona Inês? Falai antes que vos ponha a tormento. E, e depois esta parte aqui, ele começa a ficar bastante irado, o tal Álvaro Gonçalves não vai-se abaixo, as pernas dobram-se, cai por terra. E o Pero Coelho, ele continua, ele diz. Aqui diz assim: o conselheiro de Afonso IV chama-se as suas últimas energias. Não se dirá que Pero Coelho tremeu de medo perante o seu algoz. Não se dirá que rastejou a pedir clemência. Lentamente, gravemente, destacando bem cada palavra, começa a falar. A morte de Dona Inês, eu vos juro, que o coração se nos rompeu a todos com essa morte. Certo, certo, como vós todos lhe querias bem, mas fala, quero ouvir-te. A morte de Dona Inês foi coisa decidida por El Rei Dom Afonso, vosso pai, que Deus haja, depois de ouvir todos os do seu conselho. E quem mais? Quem é que aconselhou o meu pai? Fala depressa. A voz do reino, senhor, a voz do reino. Agora, ele queria era nomes, não é? E depois o Pedro Coelho continua. O reino temia os seus irmãos, a quem dava esguarida e ouvidos, e que intrigavam em Portugal e em Castela. O rei temia essas intrigas, temia pela liberdade, temia pela vida do infante Dom Fernando, vosso filho. O rei temia por vós. Tantos temores tinha o reino. Após este sarcasmo,
Pedro sente que o seu frágil autodomínio não vai resistir mais tempo e procura, num último esforço de lucidez, obter o que pretende. Os nomes, Pedro Coelho, insiste com dureza crescente. Os nomes, os culpados, quem foram, quais foram os culpados? E o outro diz: culpados de cumprirem as sentenças de El Rei, que naquele tempo era vosso pai. Os nomes, perro, os nomes. É a última vez que mando. El Rei Dom Afonso e com ele todo o reino. Ou seja, ele, pronto, não consegue dizer. Foi El Rei Dom Afonso, pois ele, o filho não pode ir matar o El Rei Dom Afonso, não é? Nesta altura ele já era morto, já estava morto, inclusive. Já tinha morrido. E então o rei, o Dom Pedro, já rei, fica completamente irado, tem um chicote, com o chicote ele bana o chicote, faz um rasgão aqui na cara do Pedro, um rasgão, um golpe profundo. Pedro Coelho contém a dor e grita: falar, sim, hei de falar, para dizer que sois traidor e perjuro. Sabem o que é perjuro? É aquele que traiu o juramento, jurou e não cumpriu o juramento. O perjuro, não é? Traidor e perjuro, rei perjuro, rei, antes algoz e carniceiro de homens. O Pedro, louco de raiva, com o corpo a tremer, avança novamente, chicote erguido. E depois o que é que ele diz? Ainda, ainda não, Pedro Coelho. Porque o outro abriu o peito e ele diz: não, ainda não, Pedro Coelho. Então ri e grita ao mesmo tempo: vós outros, trazei-me cebola e vinagre, cebola e vinagre, cebola e vinagre para cozinhar este coelho. Brinca com o nome, não é? Que ele era Pedro Coelho. Para cozinhar este coelho. Asinha, asinha, cebola e vinagre para o coelho. Posto isto, eles ficam, todos ficam perturbados, todas as pessoas, por aquele rasgo de loucura, puxam os cativos pelas correntes, arrastam para fora da sala, sem esperar pela permissão do rei. Pedro, entontecido pela cólera, apoia-se à mesa com as duas mãos e fechou os olhos. Houve o ruído dos guardas a sair, levando Pedro Coelho e Álvaro Gonçalves. Identifica esse ruído, mas não reage. Está esgotado, vazio. Então, depois, isto aqui é mais um flashback. O que é que acontece? Acontece, pronto, eles saem, aí depois ele entra outra vez em memórias, mas então aqui acaba a segunda parte, a primeira parte, em que os presos, os assassinos saem da sala, os outros levam e o rei fica ali doido de raiva a meditar e à espera que tragam a cebola, né? A cebola e o azeite. O que é que vai acontecer depois? Querem saber? Porque eu agora, a próxima aula, vou contar o resto, mas querem já saber qual foi como é, o que é que ele fez a estas duas criaturas, estes dois infelizes? Olha, não houve que eu tive ação pelas costas. Sim. Agora o outro não sei se foi aos dois. Tati, podes sair. É, É, já não foi. não Vá, sei não sei se foi aos dois, só a um. deixamos a Cati, vá, vamos lá fazer uma foto, primeiro fazemos a foto, a Cati sai e nós damos o spoiler a seguir. 1, 2, 3. Cati, podes sair, mas então olha, só podes, não assistas à gravação, agora tens que ver, tens que vir à próxima, na próxima vais ficar a saber, está bem?
na live. Tchau. Beijos. Pronto. Ela já não quer. A Cátia não gosta de spoilers, já saiu. É, tu também não gostas, Luciano? Queres ir a sair também? Ah, gostas. Alguém quer sair? Eu Não sei quero, que não, quero saber, quero saber. Tá expulsando. Quem não gosta de spoiler, sai daqui. é exatamente. Bom, o que é que aconteceu aqui a estes dois infelizes? Mas isto aqui ainda há mais história. Eu vou depois na próxima eu vou contar. Mas já para dar spoiler a vocês, estes dois infelizes tiveram uma morte atroz, super violenta, terrível mesmo. O que é que o rei Dom Pedro fez? Uma execução terrível a estes dois. A um abriu o peito, eles vivos, eles vivos, eles vivos. Abriu o peito e tirou, arrancou-lhe o coração. Eram mortes a sério. Estão a ver que Romeu e Julieta ao pé disto é para meninos. Foi o Coelho que fizeram isso? Foi com o Coelho que ele fez isso, não? Eu depois digo quem foi, porque eu já não. Há um que foi assim, um deles, foram dois. Era o Pedro Coelho e o Álvaro Gonçalves. Um deles foi, abriu o peito aqui e arrancou-lhe o coração. E há outro, não sei qual dois é o pior, há outro, abriu-lhe as costas e arrancou-lhe o coração pelas costas. Eu, na altura, até ouvi dizer, até Caramba. parece que a professora me disse, quando eu estudei esse episódio na história, que ele lhe comeu o coração. Eu acho que, quer dizer, é assim. Ele, o que está escrito, eu não sei se ele comeu o coração, o que está escrito é que ele se ele serviram-lhe o banquete e ele comia enquanto lhe faziam isso. Quando faziam, abriam-lhe o peito e ele apanhava o coração. Muito cruel. Muito Ludmila, cruel. não se esqueçam, estamos na Idade Média. Havia tão mal ou pior ainda do que isso. Era horrível. Eles vivos ainda, não sei se aguentaram muito tempo vivos, não é? Pois é. Mas depois sem coração já não. Mas Pois é, Celinha, né? Na Idade Média eles faziam atrocidades, tipo carregar a gente presa em cavalo, né? Ia morrendo assim, sendo E arrastada, né? puxar, queimar vivo. Queimar vivo, isso. É, bem triste mesmo. Mas eu gostei muito dessa Aqui, história. Eu não conhecia, não, viu, Euri? Conta um pouco da história de Portugal, assim, né? E é bem forte essa história de amor. E é um amor, assim, muito cruel, assim, no sentido de que as pessoas não podiam ficar juntas por causa de brigas, né? Dos dois reinos, né? E é muito triste isso Ó aí. Célia, desculpa lá, ó Célia, não contes a última parte, porque essa parte. Não conto nada, não conto nada. Eu posso agora meter uma dica. Sim. Este episódio da Inês de Castro é dos episódios líricos mais bonitos na grande epopeia dos Lusíadas, Hum. de Camões. Sim, Uh, verdade. Sim, é verdade, realmente. é dos É, episódios, é dos episódios mais bonitos. Uh, Estive agora a contar, fui logo buscar os Lusíadas e são 22 estrofes, cada estrofe é uma oitava, portanto é típico da epopeia clássica, as oitavas. E logo no início do episódio, e depois mais tarde podemos ler mais um bocado, o próprio Camões diz: tu só, puro amor, com força crua, que os corações humanos tanto obriga, deste causa à molesta morte sua.
como se fora pérfida inimiga, se dizem fero amor, que a sede tua nem com lágrimas tristes se mitiga, é porque queres, áspero e tirano, tuas aras banhar em sangue humano. Ou seja, o amor é um caso em que o amor se foi banhar em sangue humano, para todos, não é? Para os inimigos, para ela própria. E para acabarmos com uma coisa bonita, posso dizer que é uma personagem muito querida da literatura. A descrição de que Camões faz da Inês é muito poética. Diz ele: estavas, linda Inês, posta em sossego. É uma frase linda, posta em sossego. Ela estava calminha. De teus anos, colhendo doce fruto, estava a viver a juventude. Naquele engano de alma, ledo e cego, é das frases mais bonitas que já entraram na linguagem comum. Naquele engano de alma, ledo e cego, como nós todos temos um engano de alma, nunca sabemos o que é que pode vir a acontecer, não é? Que a fortuna não deixa durar muito, a fortuna é a sorte. Nos saudosos campos do Mondego, de teus formosos olhos nunca enxuito, aos montes ensinando e às ervinhas o nome que no peito escrito tinhas. Isto é lindíssimo. Porque quem um dia vier a Portugal e for a Coimbra, Coimbra tem à beira do rio que se chama Mondego o Choupal. E há uma lenda que é uma lenda que é verdadeira, que eu já lá estive. Há uma fonte que está sempre com água. Dizem que são as lágrimas da Inês, e é verdade. Há um sítio que tem uma nascente que está sempre a brotar água. Então diz a lenda que são as águas, as lágrimas da Inês. E ele até acaba, pois há outras coisas, não é? Depois descreve a morte que o Dom Afonso IV faz é terrível, mas acaba assim. Uma das figuras mitológicas que aparecem nas epopeias são ninfas. As Nereidas foi no Ulisses, mas, por exemplo, Camões criou as ninfas do Mondego, e ele chama-lhe as filhas do Mondego, a morte escura, longo tempo chorando memoraram, e por memória eterna, em fonte pura, as lágrimas choradas transformaram. O nome lhe puseram, que ainda dura, dos amores de Inês que ali passaram. Vede que fresca fonte rega as flores, que lágrimas são a água e o nome amores. Portanto, as lágrimas têm como nome amores. Portanto, é um dos episódios mais bonitos. São 22 estrofes, estâncias, é lindíssimo. Só realmente este gênio de Camões, que consegue, e também fala da parte mais complexa, não é? Que ele diz, quando ele fala do Dom Afonso IV, diz: tirar Inês ao mundo determina, por lhe tirar o filho que tem preso, querendo com o sangue só da morte indina, matar do firme amor o fogo aceso. Então, pensavam que o amor acabava matando a Inês. Que furor consentiu que a espada fina, que pôde sustentar o grande peso do furor mauro, fosse levantada contra uma fraca dama delicada. Porque, o que é que isto quer dizer? O Dom Afonso IV usou a arma contra os mouros para termos a independência. Então essa mesma arma é levantada contra uma fraca dama delicada. Isso é lindíssimo. Muito bonito. É muito lindo mesmo. Ô, Celinha, obrigada por você fazer eu entender os Lusíadas, porque, sinceramente, essa parte eu sempre vi, achava muito bonita, muito poética, mas agora passou a fazer sentido.
Fez sentido para mim agora com a Pois, história que Yuri contou. E com você e falando, faz nossa, sentido. tornou-se muito, muito interessante. Vou até reler essa parte dos Lusíadas. É o terceiro canto. E ainda por cima, com a história que a Eurídice contou, as coisas encaixam-se mais, não é? Isto é a visão poética, que no fundo foi o que ficou. Ninguém se lembra já da morte que matou agora toda a gente se lembra dos mausões que lhes tiraram o coração e lembra-se, coitadinha da Inês, e estão lá as lágrimas dela que inundam a fonte dos amores, chama-se mesmo a fonte dos amores, lá junto ao Mondego. E até lá, aquilo é muito bonito, há lá um restaurante, aquilo é belíssimo. Portanto, cada cidade de Portugal tem a sua história É, e, Lusitana já virou lenda, sim. e as lendas, não é? Claro que é lenda, mas quer dizer, o que é que seríamos nós sem as lendas? Ou seja, do Virou, lado bonito das lendas, não é? já virou lenda, é assim. Tem um fundo verdadeiro, e isto tem este fundo verdadeiro, a maior parte é verdade. Agora, claro, eu agora há pouco contei que o bobo da corte tinha ouvido aquilo, isto é história, evidente, sabe-se lá, se o bobo da corte ouviu, não é? Pois, É mas tem. história, isto é ficção, evidente. O que é verdade é que é assim, o infante Dom Pedro, depois da legítima esposa da rainha ter morrido, juntou-se com Inês, de quem já tinha filhos, não é? E que estava em risco o rei. Isso é verdade. E as intrigas, haviam intrigas. E as intrigas para levar novamente o reino para Castela, para ir parar novamente para Castela, o reino de Portugal. Isso é verdade. Não é? Isso é verdade. E que o rei Dom Afonso mandou matar a Inês, é verdade. Está provado, estão registros, inclusive. Isto, inclusive, este livro foi baseado nas crónicas de Fernão Lopes. Está documentado, porque eram reis, isso ficava documentado, não é? E, e que Dom Pedro, já rei, mandou, portanto, executou, não sei se por mão dele, mas já vou saber, executou os dois infelizes que mataram a Inês, desta forma violenta e cruel, também é verdade. Isto é verdade. Uhum. Depois há outra parte de lenda, mais que eu depois conto na próxima. Há uma parte mais de lenda. E há floreados aqui pelo meio. Há uma parte que, pronto, a gente depois às tantas sabe lá o que é a fronteira entre o mito e a realidade, não é? É um pouco difícil. Mas tem muita verdade, sim. Uhum. O livro está muito bem escrito, sim. O livro chama-se, mas eu acho que não há no Brasil, não me parece que este escritor tenha livros no Brasil. Chama-se Inês de Portugal. Inês de Uhum. Portugal, e o escritor é João Aguiar. E eu, por acaso, eu gosto bastante deste escritor. É assim que... É, Gostaram, ainda bem. Gostaste é tu. muito bonito. E no fim e no fundo, quem fica na história é a amante É e não, exatamente. e não a legítima. E não a rainha, que eu já não me lembrava o nome dela, já fiz confusão entre ela e a mãe de Dom Pedro, ele era Constança, já nem sei, quem sabe? Quem sabe quem era a Dona Constança Manuela em Portugal? Ninguém. Ninguém. Agora, de Inês de Castro, toda a gente sabe. E a história dos bobos é possível, mas os bobos eram umas personagens muito nas cortes, eu já li muito sobre isso e vê-se muito nos filmes. Muitos até eram marrecos, eram corcundas, Anões, anões, e quanto mais parecessem de parvos, mais ouviam e miscuíam-se, fingiam que não percebiam, eram
Assim, há histórias de bobos, espiões eh, daqueles romances históricos apareciam assim uns bobos, mas é espertalhões. São muito interessantes estas histórias. E depois, isso é uma história com um romance com fundo de verdade. Camões é a versão lírica e literária, não é? do episódio, e, mas vê-se que é um assunto que teve impacto na nossa cultura. Sim. Ô, Célia e Euridice, e é legal ouvir essas histórias. Não vou ligar a câmera, não, viu, gente? Tá Que eu bem, tô não com faz um trem mal. no cabelo. É legal ouvir, eu não sei se as outras meninas têm a mesma percepção, mas assim, porque a gente tem uma visão, né, de Portugal de acordo com os livros de português, de acordo com os livros de história que a gente aprendeu na escola. Então, assim, ouvir essas histórias dos próprios portugueses é bem legal, assim. Dá um, não sei, um salto assim na história. Eu me lembro de Carlota Joaquina, lembro que eu até Sim. assisti o filme dela. E, enfim, os reis a gente ouvia falar só da parte da colonização mesmo. Então, assim, é bem legal. Gostei. Que bom. E também, porque de qualquer forma as nossas histórias, né, estão muito interligadas, mesmo sendo em épocas diferentes. Então, é completamente no que você não falou, que ajuda a gente a entender também a nossa história, né, e de ter uma visão melhor, né, não é verdade? Uhum. Então, é muito bom a gente, como ela disse, escutar a história vindo de portugueses. Gostei muito. Olha que bom. Esta história, eu acho que ela é impressionante. Por mais que a gente ouça e quando se aprofunda, é mesmo impressionante. Um pouco do nosso passado também. Nuno, queres acrescentar alguma coisa? Vês aí o que é que as tuas investigações dizem? As tuas pesquisas. Opa, eu conheço a história de outra forma, não conhecia esse autor, nem essa versão. Eu acho que virá muito mais interesse quando contares a segunda parte. Portanto, não vou fazer muitos comentários, não vou fazer spoiler da tua segunda aula. Não. E sim, é uma história interessante. E pronto. É a nossa versão de Romeu e Julieta, um bocadinho mais aprofundada e com consequências, não é? Eu agora estou limitado nas minhas observações, pois não Não sei o está que tu bem. queres. É Não, melhor não fazer muito. é Só isso. aqui uma Não, curiosidade: na altura chamávamos o Reino de Portugal e dos Algarves, e até no plural. E houve uma fase da nossa história, da nossa monarquia, era Reino de Portugal, Brasil e dos Algarves, durante um determinado período. olha, Depois, não com é. a independência do Brasil, deixou-se cair o Brasil e ficou Reino de Portugal e dos Algarves até à implantação da República. Ah, mas os algarves já estavam completamente em Portugal. Os Algarves tinham um estatuto no reino, como, por exemplo, o Mónaco ou São Marino têm para a França e para a Itália. Portanto, tinham sido conquistados aos mouros, antes até pelo Afonso III e pelos seus antecessores, já com o Sancho II, mas depois confirmado pelo Afonso III, e portanto o Afonso IV já apanhou, pronto, incluído já no Reino de Portugal, mas era comumente chamado Reino de Portugal e os Algarves. E houve uma primeira conquista de Silves e Albufeira, uma parte do Algarve, e só depois a outra. E pronto, só pelo esclarecimento. Agora, a parte posterior, foi importante tu saberes, há aí uma parte muito importante que é quando ele insiste com os dois assassinos, quem é que, para tirar mais informações, e ele nunca foca ninguém, mas diz que foi Dom Afonso IV e todo o reino.
Sim, sim, sim. não é? Depois, no fim, vamos perceber se isto tem alguma ligação com as consequências futuras, Sim, sim. não é? E os Lusíadas falam nisso. Depois até podemos voltar aos Lusíadas um bocadinho no próximo episódio. Pronto, agora dei Não um podemos dizer mais nada, não é? Já está tudo dito, senão... spoiler que podia fazer, já foi, que era a morte deles. Aham. O spoiler de hoje era só a morte dos outros dois, a crueldade dos outros. Se é pelo coração para frente, se é por trás, pois... Mas Eh, são pormenores Eu importantes. gostei é que tu disseste que lhe tiraram o coração vivos. Diz. Vivos. Estás a ver? É assim, eles, claro que eles não tiveram vivos por muito tempo, mas eles começaram, eles não, quando ele começou a tortura, eles ainda estavam vivos, quando abriram o peito. Claro que, tirando o coração, pois ele não ficava vivo por muito Fizeram sem anestesia geral. tempo. Sim, exato. Reguintes de malvadez, de crueldade. Meu Deus. Bom, então, querem dizer Mas alguma já coisa? agora, a Constança não é conhecida na história, mas é mãe de um rei de Portugal que segue o Dom Fernando, não é? Não, exato. Afinal, E é afinal sempre curioso, tanto uma como a outra têm origens em Castela. sim. Só esclarecendo isso, que isso é importante, porque afinal o herdeiro, ela sempre deu o herdeiro. O Sim, herdeiro sim. A Constança deu o herdeiro, não foi o primeiro que morreu, mas foi um outro, foi o segundo, que o ela Dom morreu Fernando. ao dar à luz esse, o Dom Fernando. Sim. Ela morreu nessa altura. Oh, Nuno, e mais tarde, quando há aquela crise, 1383-85, os descendentes da Inês vão tentar subir ao trono. Foram um dos concorrentes, digamos. Sim, sim. E sim, Ludmila, ela morreu de parto do segundo filho, esse Dom Fernando. E os outros diziam, os irmãos da Inês diziam, ai, mas é tão fraquinho. Claro, queriam. Era comum, claro. Vou tirar uma nova foto, aqui este está composto, está bem? 1, 2, 3. Está ótimo, obrigada. Beijo. Boa Beijos. semana. Obrigada igualmente. Beijos, bom À fim de semana semana. o Boa resto. semana.